O que é a fluidoterapia? Gente, a fluidoterapia basicamente é um tratamento de suporte, tá bom? Então, quando o pessoal fala, vou fazer a fluidoterapia, a gente está fazendo um suporte para o paciente, tá bom? Ela é auxiliar, tá? Ela é uma coisa que ela dá, como o próprio termo diz, ela suporta o paciente e dá condições para que seja resolvido o problema que o paciente verdadeiramente tem. Qual o objetivo da nossa fluidoterapia? Primeiramente, expandir a volemia. O que é expandir a volemia? Aumentar o volume dentro dos vasos sanguíneos, ok? Corrigir desequilíbrios hídricos e eletrolíticos, ou seja, aquele paciente que está com pouca água correndo pelo corpo e que ele perdeu sódio, potássio, cloro, fósforo. Então, a gente corrige tudo isso na nossa fluidoterapia, ok? O objetivo da fluidoterapia também é suplementar calorias e nutrientes. De que forma? A gente vai colocar ali na nossa fluido de manutenção alguns nutrientes. Sei lá, colocar ali vitaminas do complexo B, animais hepatopatas, a gente pode colocar alguns aminoácidos, né? Aquelas coisas que a gente vai colocando para ajudar na suplementação, né? Filhotes que estão hipoglicêmicos ou animais que têm insulinomas, a glicose. Então, a suplementação da fluido inclui isso aí. E são auxiliar, a fluidoterapia também tem como objetivo auxiliar no tratamento da doença primária. Então, isso é muito importante, tá, gente? Toda vez que a gente lança a mão da fluidoterapia, a gente tem que pensar que ela é um suporte para que a gente resolva a doença primária, tá? Então, aquela história que fluidoterapia resolve problemas de doenças, né? Isso não é verdadeiro. Então, como eu já vi aí gente falando que tem pacientes nefropatas, ou que tem gatos nefropatas, ou estudantes de veterinária, não entrem já com conceitos errados. Fluidoterapia não resolve problema nenhum. No caso, principalmente, um problema que todo mundo acha que resolve com a fluidoterapia é a nefropatia crônica. Ou seja, fluidoterapia não resolve doença primária. É um tratamento de suporte, tá bom? Então, já é a primeira dica importante dessa aula de fluidoterapia é essa. Muita gente acha que trata doença renal com fluidoterapia, e isso não é verdadeiro. A fluidoterapia é auxiliar do tratamento da doença primária, ok? Vamos lá. Continuando aqui. Depois que a gente viu os objetivos da nossa fluidoterapia, a gente tem que entender como é que são os líquidos dentro do nosso corpo, para que, dos nossos pacientes felinos, para que nós possamos corrigir, a gente tem que entender como é que é o equilíbrio normal, para que a gente possa depois, quando tem a perda, saber como corrige, tá? Então, a gente vai pensar aqui. Como é que é a distribuição de fluidos no corpo? Um gato adulto, 60% do peso desse gato é água, tá bom? Isso em média, 60%, tá bom? Por quê? Porque a gente vai ter o gato obeso, a gente vai ter um gato mais magro, então tem essas variações. No filhote, em torno de 80% do pezinho dele é água. Por isso que, aí já vai mais uma dica, por isso que quando nós temos um filhote, tipo um neonato, que entra naquela tríade, né, do recém-nascido, né, que é aquela tríade que é hipoglicemia, hipotermia e desidratação, o risco é tão grande e ela é muito importante. Por quê? Se ele 80% do corpinho dele é água e ele está desidratado, ele perdeu água, né? Ele perdeu fluido, o risco de vida é iminente,
tá bom? Então, por isso que a desidratação, a perda de fluido no filhote é tão importante, porque ele tem 80% do pezinho do corpo dele água. E um gato adulto, médio, gato adulto com peso legal, que não é a maioria dos nossos pacientes, porque a maioria dos nossos pacientes tende a ser um pouquinho com sobrepeso, 60% é água, ok? Desses 60%, como é que isso é distribuído para a gente depois entender como ocorrem os tipos de desidratação e como é que a gente vai ter que intervir para a correção disso? Tudo bem? 40% desse líquido fica no intracelular. Então, as nossas célulazinhas ficam com 40% de todo esse 60% aí de água. 20% restantes está no meio extracelular, que vai ser o interstício. O que é o interstício? Para vocês entenderem, né? Porque a gente fala do interstício, mas tem gente aí que é estudante, né? Eu quero que ninguém fique boiando. O interstício é aquela regiãozinha que liga as células, tá? Resumidamente, falando a grosso modo, tá bom? É aquela regiãozinha ali, é o interstício. 15% tá ali no interstício e 5% vai ficar no nosso plasma, tá bom? Então, 60% do peso total do nosso gato normal é água. 40% no intracelular, 20% fora. Desses 20%, 15% no interstício e 5% no plasma. Então, aí a gente tem líquido intracelular e líquido extracelular, tá? Que isso a gente vai falar mais para frente para vocês entenderem os tipos de desidratação, ok? Vamos continuar. Como o organismo normal do gatinho recebe água, um gatinho saudável e bom, bem, né, que tá legalzinho, não tem nenhuma doença, ele vai ingerir o volume de água normal. Lembra que eu falei que gato bebe pouca água, tá bom? Então, ele vai ingerir entre aspas. Por isso que eu coloquei aqui, que a água contida em alimentos também. Porque o nosso gatinho, que come só comida seca, lembra que quem não estava nas outras aulas, eu vou citar para que vocês entendam. Gato que come comida seca só tem 10% de água. Então, por ter só 10% de água, o que acontece? Esse gato, num estudo feito pela Purina, teria que ingerir 250 ml de água para cada 10 quilos de peso de gato. Deu para entender? Então, se o nosso gato come só comida seca, ele vai ter um desequilíbrio hídrico, porque na natureza ele comeria um rato que tem uma média de 70% de umidade no corpo, tá? Então, esse gato que come só comida seca, ele vai precisar beber pelo menos 250 ml de água para cada 10 quilos de peso. Quando a gente sabe que o gato não é um bebedor de água, quando tem dificuldade, a gente tem que lançar mão de tentar dar comidas úmidas, porque comendo comida úmida vai ter uma necessidade de meio a 1/3 deste volume total de água, que é os 250 ml de água para cada 10 quilos de peso, tá bom? Outra forma de adquirir água é a água metabólica, que ela é produzida pela oxidação de carboidratos, lipídios e proteínas. Quando você tem um metabolismo desses carboidratos, lipídios e proteínas, você também forma um pouco de água, tá? Então, o gatinho vai adquirir água ingerindo água no alimento, de preferência úmido, e água metabólica, beleza? Vamos continuar. Como ocorrem as perdas normais de água? A gente tem 2 tipos de perda de água que ocorrem no corpinho do gato. No cão também, mas eu estou falando, a nossa aula é virada para o gatinho, tá? Então, só para vocês entenderem. A gente tem a perda imperceptível, que é, por exemplo, através de respiração. Numa febre, numa hiperventilação e na atividade física, vai perder mais, tá? Então, na transpiração, é imperceptível também. Eu coloquei respiração como um exemplo, mas a transpiração também é uma perda imperceptível, tá? A respiração, o gato, quando está com muito
tenso, está muito nervoso, está hiperventilando, ele abre um pouquinho a boca, é até perigoso quando ele chega nessa condição. Se ele está exposto ao sol, tipo, vai vir para a nossa clínica num dia muito quente, na caixinha de transporte, ele vai ficar hiperventilando, ele vai perder água também. Tá bom? Então, quando a gente for fazer a nossa avaliação ali de hidratação na consulta, a gente não pode esquecer desse detalhe, que tem perda imperceptível. Não precisa ter urinado, defecado, tido vômito, diarreia. O nosso paciente, por exemplo, nefropata, que é um pouco desidratado, a gente tem que orientar o nosso cliente um horário que não é muito quente, não demorar muito para chegar na clínica, lançar mão de formas para manter ele calmo. Para quê? Para que ele não tenha essas perdas imperceptíveis muito significativas, para que ele não fique mais desidratado e para que a gente tenha parâmetros reais na hora da nossa consulta, tá bom? Mais uma dica aí, anota aí. E temos as perdas perceptíveis. Quais são elas? São aquelas que a gente consegue mensurar. São as perdas do trato gastrointestinal, urinário, tipo vômito, diarreia, xixi, cocô, tá bom? Hemorragia, poliúria. Então pode ter coisa fisiológica, perda normal fisiológica, que é tipo xixi, cocô, tá bom? E perda patológica. Vômito, diarreia, hemorragia, poliúria nas doenças como diabetes, como insuficiência renal crônica, tá bom? Então, são perdas que a gente consegue mensurar. E isso é importante para que a gente leve em consideração quando tem que repor líquido em animal desidratado, tá bom? Vamos continuar. Como é que a gente vai avaliar um paciente para fazer fluidoterapia, tá bom? Então, chegou um paciente na clínica e aí eu vou pensar em fazer uma fluidoterapia. Quando eu penso em fazer uma fluidoterapia, já começa daí, tá bom? Então, quando eu faço a consulta e eu vou fazer a avaliação desse paciente, do histórico. Então, o tutor vai virar para mim e falar, Paty, olha, tá vomitando há 2 dias, ou chegou atropelado com hemorragia, ou esse paciente tá tendo vômito pra caramba, ou ele tá tendo diarreia, ou ele tem uma doença crônica, tá? Como diabetes, como a doença renal crônica, ou, sabe? Então, nesses casos, eu vou tá com uma febre muito alta, tá bom? Então, aí, a gente, nesse histórico, vai pensar na fluidoterapia. Eu vou fazer exame físico, eu vou medir a temperatura, eu vou fazer vários exames, que eu vou falar aqui do lado para vocês, para que a gente possa avaliar os graus de desidratação e pôr numa tabela isso, tá bom? Vou lançar mão de exames complementares, que vão me caracterizar a desidratação, que eu vou explicar para vocês também. Hoje, falando de desidratação, hipovolemia e desidratação. Vou explicar isso, a diferença também. Aí, eu vou avaliar o grau de hidratação desse paciente, perfusão tecidual e volume de fluido perdido, porque eu vou falar com a pessoa. Quantos vômitos teve? Quanto foi? Quanto está urinando? É muito volume urinário, não é? Está urinando, doutor, urinou 10 vezes hoje, teve 15 diarreias, né? Um modo assim que eu vou avaliar a perda desse paciente, olhando também a condição dele, tá bom? Aí, dentro desse exame físico que eu falei, eu vou olhar o quê? Qualidade e taxa do pulso. Eu vou na minha femoral, né? Vou colocar minha mão para estudantes de veterinária explicar como é que eu vejo o pulso. Eu pego o membro posterior, tipo a coxinha. Normalmente eu encaixo a coxinha tá aqui, eu encaixo a minha mão na coxinha do gato e vou ali na femoral. E vou ver a qualidade e a velocidade desse pulso. Tem que ser um pulso firme e ritmado, tá bom? Compatível com a auscultação cardíaca. Então, eu coloco a minha mão lá, coloco o estetoscópio, ponho o estetoscópio no coração e
o pulso tem que estar ritmado com o batimento cardíaco. E um pulso no qual eu sinta no meu dedo, um pulso forte, tá bom? Tô com a visita ilustre aqui, ó. Veio aqui me visitar. Tá xeretando a aula, gente. Então, eu vou ver a qualidade e a frequência desse pulso, a taxa desse pulso. Aí eu vou passar para uma outra coisa. O tempo de perfil capilar, ou chamado TPC, tá? Tempo de preenchimento capilar. E você vai levantar a gengivinha e vai apertar a mucosa, tá bom? Ou apertar a parte interna do lábio. E vai ver. Isso aí tem que ficar na faixa de 2. Esse tempo de voltar. Você aperta, fica branquinho e volta. Tá? Tem que ficar ali em 2. É rápido o TPC, tá bom? Ele é rápido. Um TPC normal é rápido. Se estiver acima de 2, já começa a ficar com alterações. Já significa que está um paciente desidratado. Pulso fraco e filiforme significa que é um paciente também com sinais de diminuição de volume de fluido corpóreo, tá bom? Padrão respiratório, animal que está em desequilíbrio eletrolítico, que ele está em desequilíbrio hídrico, ele vai tentar fazer compensação. Então, eles ficam taquipneicos. Então, o padrão respiratório é um padrão rápido, ok? Então, taquipneia. Eu vou falar de um outro tipo de... como se fosse um tipo de deslocamento que é tipo de desidratação, que é um deslocamento de fluido, que no caso pode ser efusão pleural, tá? Um hemotórax, um quilotórax, um hemotórax no trauma, um quilotórax num linfoma. Então, você tem um desequilíbrio de fluido no corpo que ocasiona também uma desidratação, uma diminuição do volume circulante de fluido no corpo do paciente e vai mudar o padrão respiratório. Se for uma efusão pleural, você vai ter também o som cardíaco abafado. Então, a auscultação pulmonar é importante também. Deu para entender? Bom, padrão pode estar rápido para compensação, pode estar em padrão de gangorra, que a gente fala, que é tórax e abdômen, por efusão, que pode ser um tipo de deslocamento de fluido que ocasiona uma hipovolemia, porque o líquido num trauma pode ter tido uma hemorragia no tórax, e aí o líquido está dentro do tórax por um trauma pulmonar, ou até o rompimento de algum vaso a nível pulmonar, e você vai ter uma hipovolemia, você vai ter uma diminuição do volume circulante, tá? Por um deslocamento de hemorragia. Então, isso a gente tem que avaliar no padrão pulmonar. A gente vai nos sons pulmonares no padrão pulmonar, tá bom? A gente vai olhar turgor de pele. O que é o turgor de pele? É aquele negocinho que a gente puxa a pele tem que ser sempre num local correto, entre as escápulas, tá? Para a gente ver se o paciente está hidratado ou não, a gente vai entre as escápulas do gato, puxa a pele e solta. Não podemos deixar de avaliar que o turgor de pele, ele varia se o paciente é mais magro, se ele é mais gordo. Porque quando é gordo, a pele fica mais distendida. Então, na hora que você tem até dificuldade de puxar. Então, você tem que levar em consideração isso. O score corporal do paciente. Se é um score acima de 7, 8, que é um paciente já sobrepeso, obeso, ele vai ter um tipo de turgor de pele diferente, né? Não quer dizer que um paciente obeso não possa ficar desidratado, ele pode também. Só que vai ser diferente da gente ver o turgor de pele e ver a prega da pele num paciente com peso médio, um peso normal, tá? Não esqueçam de levar em consideração isso, ok, gente? A Lorena tá falando que não entendeu o que é turgor de pele. Turgor de pele é o movimento da pele que a gente faz dando como um beliscão nas costas do gato, a gente belisca a pele. Espera um pouquinho, eu vou pedir para minha filha fazer um favor para mim, que ela tá aqui. Pega para mim um bicho de pelúcia.
Eu vou pedir para ela pegar um bicho de pelúcia, eu vou abrir a tela aqui para explicar para quem não entendeu o que é turgor de pele, tá bom, gente? Então, a gente tem padrões do turgor de pele, que é esse puxar a pele. Eu vou abrir aqui a tela. Menina, você consegue abrir minha tela aqui? Pessoal do suporte? Vou ver se eu mesma consigo abrir aqui. Não consigo. Vou pedir para elas abrirem para mim. Gente, consegue abrir minha tela? Minutinho só, tá, pessoal? Então, só explicando. O turgor de pele é olhar a velocidade que um beliscão na pele, que a gente, literalmente, é um beliscãozinho que a gente dá na pele, vai e volta, tá bom? Então, você belisca a pele do gato, na região entre as duas escápulas, aqui na região das costas, puxa essa pele para cima, como se estivesse dando um beliscãozinho. E é o tempo que demora para voltar. Isso é chamado de turgor de pele. Não consegui que elas abrissem aqui, eu vou passando e depois eu mostro assim que elas conseguirem. Então, isso é o turgor de pele, tá? Falar do padrão respiratório de novo? Posso falar do padrão respiratório. Então, isso é o turgor de pele. Turgor de pele é a avaliação de um beliscãozinho que a gente dá na pele, puxa a pele para trás e vê a velocidade que volta. Isso é avaliação de turgor de pele, tá? Então, o paciente desidratado vai ficar muito desidratado, vai ficar que não a tenda, sabe? Tipo tendinha de acampamento, vai ficar aqui na tendinha de acampamento, fica assim. E demora para voltar, tá bom? É isso aqui. Então, se isso aqui fosse a minha pele, eu faço um beliscão, sobe. Estão vendo a imagem? Quando tem uma tenda e ela fica demorada, é grau extremo de desidratação. Quando eu tô aqui, eu puxo e ela volta nessa velocidade, é um paciente que não está pouco desidratado. Quando eu puxo e ela faz isso, eu puxei, ela já desce rápido, significa que esse paciente não está desidratado. Só que eu falei que, além disso, você tem que levar em consideração o score corporal. Porque se é um paciente obeso, a tendência é voltar mais rápido porque a pele está mais distendida. Então, você tem que levar em consideração que um paciente gordo, ele vai ter uma velocidade de volta da prega diferente, porque ele está com a pele mais distendida. Então, mesmo que volte, mas se voltou já nessa velocidade média, que seria uma desidratação média para um paciente normal, pode ser uma desidratação mais grave para um paciente obeso. Oi? Ah, tá bom, não tem problema. O padrão respiratório. Eu falei de duas coisas, sons pulmonares e padrão respiratório. Padrão respiratório é o seguinte, você vai olhar o gato por cima, então eu faço o seguinte, aqui tá meu gato, eu olho o gato por cima, tá? Eu fico olhando, eu paro, deixo o gato virado pro tutor, aqui é o meu gatinho de pelúcia, eu viro o gato pro tutor e vejo como é que ele respira. E vejo a velocidade que o tórax dele movimenta. Tá? Eu vejo os movimentos respiratórios. Então, se o gato tá aqui assim, tá? Isso é uma taquipneia, ok? O gato respirando muito rápido, taquipneia. O gato respira assim, tá? Ele vai respirar. O normal é esse movimento mais ou menos, nessa velocidade. Se tá assim, tá em taquipneia. Isso é um padrão respiratório. Tá? Aí eu tenho um padrão respiratório que a gente chama aqui de gangorra. O que é a gangorra? Quando o tórax incha, o abdômen abaixa. Quando o abdômen aumenta, o tórax abaixa. Fica fazendo como uma gangorra, tá? Isso é comum quando a gente tem bronquite, é comum quando tem efusão. Por quê? Porque faz esforço abdominal para conseguir puxar o ar. Tá? Então, faz esse movimento, tá bom? Isso é padrão de gangorra. Ocorre quando tem efusão, ocorre quando tem uma bronquite, por exemplo. Sons pulmonares. Associado ao padrão, a gente vai olhar o som. Aquele sonzinho normal que a gente escuta respirando, né? Tipo...
no esteto, é normal. Agora, tem som abafado, quando tem uma efusão que ocasiona diminuição de volume circulante, no qual a gente vai ter que intervir, que eu vou explicar lá embaixo, que é numa hemorragia, que pode ter um trauma. Caiu do 7º andar, estourou um pulmão, além de perder ar, perde sangue ali no tórax. Então, ele vai ficar com uma efusão. Naquele lugar que tem o líquido, o padrão vai estar abafado. Você não escuta o pulmão em todo o campo pulmonar. Deu para entender, gente? Você não escuta em todo o campo pulmonar. Isso é som abafado, ok? Peso corporal. Vamos passar para o peso corporal. O peso corporal é muito importante na avaliação para fluidoterapia. A pessoa fala, meu gato sempre pesou 5 quilos, doutora. Aí, daí você fala, daí ela fala assim para mim, a semana passada eu levei para vacinar e estava com 5 quilos. Aí ele passou a vomitar faz 3 dias. Eu vou lá e peso, o gato está com 4,5. Eu vou levar em consideração que esse gato, além dele ter perdido um pouco de massa por ter emagrecido, por estar 2, 3 dias sem comer, ele está perdendo fluidos e isso diminui o peso dele. Então, peso corporal é muito importante para avaliar também a perda de fluido, tá bom? Volume de urina. Se a pessoa fala, doutora, tá perdendo rios de urina, né? Tá fazendo xixi toda hora, e o xixi antes era uma bolinha que eu pegava com a pazinha, agora nem consigo pegar com a pazinha, que virou uma bolona. Era uma bolinha, virou uma bolona de urina. Ele não tá nem aguentando. Eu escutei de um gato que eu atendi essa semana, nefropata, que ele nem aguenta chegar na caixa, ele faz xixi espalhado pela casa, e volumes enormes, tá? Primeiro que ele estava com volume de fluido errado, estava com muita fluidoterapia, e segundo que é nefropata. Então o gato estava encharcado, então ele urinava onde, né, não aguentava, ele fazia urina em qualquer lugar, tá bom? Então, o volume de urina é importante. Status mental. Em choque, que é perda de fluido importante, com hipovolemia, desidratação, né, tudo junto, o gato vai estar tipo olhando para a luz, é aquele gato que não está participativo ali do que está acontecendo, tá bom? Temperatura. Por que é importante temperatura? Porque no choque a temperatura vai estar baixa, abaixo de 36, tá bom? No choque, temperatura de gato abaixo de 36 é considerado já entrando em choque, tá bom? E febre, hipertermia, também leva à desidratação. Porque eu falei para você, vai aumentar aquela perda imperceptível, ok? Por causa de o corpo tentar compensar a temperatura, vai transpirando, perdendo fluidos. Proteína total. É importante a proteína total, eu vou falar mais para frente, porque dá equilíbrio nos eletrólitos, a proteína dá equilíbrio no fluido intersticial, que a gente vai falar, no plasma, né? É importante avaliar a proteína total, e eu vou falar por quê ali quando altera nos exames. O lactato é importante também, por quê? Por causa do bicarbonato, né? A gente pode ter acidose, pode ter alcalose, então é importante, porque a correção, a fluidoterapia corrige isso. Densidade urinária é importante, porque a gente pode ter densidade urinária baixa num diabético, num nefropata, então é importante, porque a gente sabe que está perdendo muita líquido, por isso a densidade está baixa. Tá bom? Ureia, creatinina, para a gente saber se a gente tem um nefropata. Eletrólitos, por quê? Porque o desequilíbrio de eletrólito dá bagunça de trânsito de fluido, e eu vou explicar para vocês, né? É um tipo de desidratação, pode acontecer também. Pressão arterial, tá? A pressão arterial é importante, porque animais com hipovolemia podem ter hipotensão arterial, então é um dado a mais para nós, tá? Animais que perderam sangue com hemorragia podem estar com a pressão muito baixa, tá?
Saturação de oxigênio, porque se a gente não tem, não esquece que a fluido, os líquidos corpóreos, o principal objetivo é levar nutrientes e dentre eles o oxigênio para as nossas células, tá? A função dos fluidos é levar todos os nutrientes, glicose, eletrólitos, aminoácidos, IO2, né, oxigênio, para as células. Então, se você está com a saturação de oxigênio baixa, você pode entrar numa acidose metabólica, você pode estar comprometendo aí a gasometria, né, do paciente, você pode estar tendo dificuldade. Isso mostra que está num quadro de desidratação, num quadro de má perfusão, tá bom? O hemograma é importante, porque, por exemplo, quando você está com um paciente desidratado, você vai ter um hematócrito aumentado, eu vou falar isso depois, tá bom? O hemograma também, gente, eu vou montar aula sobre a avaliação de particularidades dos exames do gato. Gato para fazer hemograma, ele tem que estar com a hidratação correta. A gente só faz hemograma assim numa emergência para avaliar se ele está desidratado mesmo, mas não dá para levar em consideração os valores. Por quê? Porque pode estar hemoconcentrado, tá? Então, às vezes você fala, esse gato estava ótimo, não tinha anemia, agora passou uma semana ele está com anemia. Você fez a fluido ali. Não é que ele já tinha anemia, ele estava com os valores concentrados. Então, é importante o hemograma também, tá bom? Vamos continuar aqui. Isso é só avaliação antes de fazer a fluido, hein, gente? Olha tudo que a gente tem que olhar, que não, na maioria das vezes, não se olha. Aí, fatores a serem considerados também para instituir a fluidoterapia, tá? Condição, se aguda ou crônica, isso muda também, tá bom? Se ele teve uma hemorragia agora ou se ele está perdendo fluido com vômitos diários. Todo dia ele vomita um pouco, Isso também muda como vai ser o cálculo da fluido que eu vou utilizar nesse paciente. Patologias, como eu falei, na hemogasometria, equilíbrio ácido básico. A pressão oncótica ou osmótica, se ela está equilibrada. Se eu tenho sódio normal, eu vou ter um equilíbrio da pressão osmótica, né? Vai ter equilíbrio entre o líquido intracelular e extracelular. Tá? Isso é o equilíbrio da pressão oncótica ou osmótica. Se eu vou ter anormalidades eletrolíticas, se eu perdi potássio num nefropata, se eu tô com um baixo sódio, que pode acontecer na nefropatia também, se eu tô com cálcio em excesso, então se eu tenho anormalidades eletrolíticas, tá bom? E se eu tenho comorbidades, se eu tive, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se eu, por exemplo, um paciente começou a vomitar e ele é um diabético. Se ele começou a vomitar e ele tem quilotórax, tá? Tem paciente que tem vômito e ele é um paciente oncológico. Ele está perdendo fluido, mas porque ele tem uma neoplasia, ele faz aí quimioterapia. Então, a gente tem que levar em consideração essas comorbidades para poder fazer a reposição, ok? Tipos de distúrbio de perda de fluido no corpo. Era isso que eu ia falar um pouquinho aí para você. Mudança de volume. Então, quando aquele fluido, ou seja, todo o líquido que foi ingerido e está dentro do corpinho, aquele 60% que eu falei do peso do nosso gatinho, como é que pode acontecer um distúrbio aí fora da parte fisiológica? Então, são 3 coisas que podem acontecer. A primeira é a mudança de volume. Urinou em excesso, vomitou, está com muita diarreia. Mudou o volume, ok? Mudança de componentes. O que é a mudança de componentes? É aquela mudança de que você perdeu sódio, então você vai mudar o líquido de um lado do líquido extracelular para o intracelular. Você tem um pula de galho o líquido, entendeu? Perdeu o eletrólito.
perdeu potássio, perdeu sódio. Então, você tem mudança de componentes e vai ter um distúrbio dos fluidos. E mudança na distribuição, como na ascite, numa PIF, por exemplo, né, que vai ter aquele líquido da PIF na região abdominal, pleural, efusões, no caso a efusão pleural numa PIF, uma efusão pleural num quilotórax, uma efusão num hemotórax, num trauma, tá bom? Então, a mudança na distribuição foi o que eu falei acima, que podia, quando você auscultasse ou palpa o abdômen, você vê aquele líquido acítico, né? É uma mudança, pode estar desidratado pela mudança na distribuição. Um hepatopata que vai ter uma albumina muito baixa, você pode ter uma mudança na distribuição, líquido acítico nesse paciente. Então, ele pode estar desidratado pela mudança da distribuição. Deu para entender? Então, isso que é o distúrbio de fluido. Vocês não podem deixar de pensar nisso. O que é realmente a desidratação, tá? Porque todo mundo fala, ai, tá desidratado, tá desidratado. Tá desidratado. Gente, então, Patrícia, eu tô vendo aí que você está falando que perguntas que tem livro no Google, fica tranquila, deixa as pessoas perguntarem à vontade, eu vou respondendo, não me importo não, tá bom? A aula é aberta, então eu estou à disposição, as pessoas podem perguntar, no final eu vou respondendo o que for pertinente à aula, pode ficar tranquila, não se incomoda não, que eu respondo no final, tá bom? Fica tranquila aí. A desidratação, vamos lá. O que é realmente a desidratação? É a diminuição de fluido corporal, tá? Que pode ser daquelas 3 formas que eu falei acima. Distribuição de componentes, de alteração de distribuição por causa de distribuição de componentes, distribuição de lugar, tá? Correu fluido para uma ascite, para efusão pleural, para um lado, para o outro, até para subcutâneo em trauma e edema. Eu já vi gatinho, bebê, morrer por foi atropelado, fez uma hemorragia no subcutâneo e morreu em horas, tá? E não tem muito o que fazer, porque fez um baita de um hematoma no subcutâneo. Então, a distribuição errada de fluido. A gente tenta correr para corrigir, mas às vezes não dá tempo. E a perda verdadeira. Então, aqui, a desidratação é a diminuição de fluido corporal quando a perda de fluido é maior do que a ingestão. Pode ser classificada de algumas formas, de acordo com a tonicidade do líquido que permanece no organismo após a perda. Então, a desidratação, a gente vai falar aqui de alguns tipos de desidratação relacionada com água e eletrólito, que é a que a gente mais utiliza aí de correção na clínica. Desculpa, Patrícia, temperatura normal de gato, tá bom, entendi. Muito obrigada aí pela ajuda, eu só agradeço, tá bom, gente? Obrigada aí pela ajuda aí de vocês sempre aí que vão me ajudando, só agradeço. Vamos lá. Os tipos de desidratação. A gente tem desidratação hipotônica, isotônica e hipertônica. O que é uma desidratação? Então, assim, de acordo com o que a gente perde, o que sobra é o nome da desidratação, beleza? Deu para entender? Então, aqui, se eu perco eletrólito, eu vou ficar com uma desidratação hipotônica. Deu para entender? Então, no que caso acontece isso? Uso de diurético. Usou diurético, vai perder sódio pra caramba. Então, aí, a gente vai ter uma desidratação hipotônica. Tá bom? Nessa desidratação, o hematócrito e a proteína total estão sempre aumentados, tá? Nos exames que eu falei que dá para usar para fazer, que nem o hemograma e a avaliação de proteína total, beleza? Desidratação isotônica é aquela que a gente perde de tudo. É no vômito, é na diarreia ou somente anorexia, tá? Então pode ocorrer numa doença renal, na peritonite, numa glicosúria, tá? Num diabéticos, num choque hipovolêmico. Aí a
hematócrito e a proteína total normalmente vão estar normais. Isso é uma desidratação isotônica. Como que eu sei que está desidratado? Porque o paciente, o tutor vai me falar, teve vômito, teve diarreia, eu vou avaliar o pulso, eu vou avaliar o TPC, eu vou avaliar o turgor de pele, eu vou avaliar a pressão arterial, eu vou avaliar outras coisas que vão me dar sinais da desidratação, ok? E desidratação hipertônica é aquela que eu perco água. Lembra que eu falei lá em cima que a gente tem perdas normais fisiológicas imperceptíveis, que são não mensuráveis. Então, pode levar a nossa desidratação hipertônica. Andar com o paciente, então, aí para os estudantes, para os veterinários, e até dicas aí para o tutor, que vai levar o seu gato no veterinário, não vai levar não vai levar num horário quente, não vai deixar esse bicho estressar tanto, a convulsão também pode levar à desidratação hipertônica, febre, tá bom? Então, aí a gente vai ter o hematócrito e proteínas totais quase inalterados. Então, 3 tipos de desidratação aí, tá bom, gente? Para vocês entenderem como é que funcionam as desidratações. Aí a gente tem aqui as porcentagens de desidratação versus as sinais clínicos. Eu já falei para vocês quais são os sinais clínicos de desidratação. Aí agora a gente vai ver aí a porcentagem versus sinais. Como é que eu sei que um paciente está desidratado? Quando é uma desidratação suave, menos de 5%, ela não é detectável clinicamente falando, mas o tutor vai falar para nós que teve pouca ingestão de água, que não está comendo, tá bom? Só que a gente vai olhar o paciente e ele aparentemente está bem, tá bom? 5 a 6%, que é considerado uma desidratação suave. Aquele turgor de pele vai ter uma perda suave, discreta, vai demorar um pouquinho menos, vai diminuir um pouquinho a velocidade de voltar à pele. Histórico com esses episódios maiores de vômito e diarreia, tá bom? De 6 a 8%, que é uma desidratação moderada. O turgor de pele vai ter uma demora evidente do retorno da pele. Ligeiro aumento do tempo de preenchimento capilar. Lembra que eu falei 2 segundos, pode estar 3 segundos, 4, tá bom? Possível retração do globo ocular. Você olha o gatinho pelo lado, o olhinho dele é saltadinho, né? O olhinho de gato é assim saltado, ele vai estar um pouquinho mais para trás. Você vai ter histórico de inapetência, muitos vômitos, diarreia prolongada, tá bom? De 10 a 12% é uma desidratação severa. Pele vai estar naquela forminha de tenda que eu já falei, tá bom? Vai demorar pra caramba, é aquela que volta tipo assim, sabe? Bem devagarinho. Evidente aumento de TPC, é visível você apertar a gengiva do paciente e demorar para voltar a cor. Retração do globo ocular é visível. As mucosas, a boquinha não vai ter aquele cuspinho, vai estar ressecada. Vai ter sinais de choque, taquicardia, possíveis sinais de choque. Pode começar a ter taquicardia, pode começar a ter extremidades frias, o pulso vai estar fraco e rápido. Isso que alguém perguntou aí, o que é pulso filiforme? Ele é fraco e rápido. Isso é um pulso filiforme. Ele quando você pega aqui o seu pulso, você vai empurrar a tua mão, que é um pulso forte. O fraco, ele não consegue empurrar. O pulso filiforme, ele é fraco e rápido. E vai ter histórico de anorexia, vômitos e diarreia severos, ou o nosso insuficiente renal crônico, quando ele vem descompensado para nós, tá bom? 12 a 15% já é o paciente do choque. Ele tem sinais evidentes de choque e está em risco eminente de morte. Ocorrem hemorragias, queimaduras. No gato, isso vai estar menos de 36 de temperatura, hipotérmicos, né, com a nossa temperatura baixa,
hipovolêmicos, perfusão super ruim, então o TPC vai estar acima de 4, 5 TPC, extremidades frias, o pulso a gente nem consegue pegar muitas vezes, tá? Ele vai estar olhando para a luz, é aquele que tem já distúrbios neurológicos, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, esses são as nossas porcentagens de desidratação que a gente vai usar lá para frente para cálculo de volume. Achados laboratoriais para a gente ver. Então, a gente vê os sinais do paciente, jogou numa tabela de porcentagem de desidratação. A gente fez exames. Fizemos alguns exames e a gente foi ver aqui. A albumina aumentada, ela aumenta proporcionalmente ao nível de desidratação. Outra coisa, ureia muito aumentada, pode estar muito aumentada pela desidratação também, tá bom, gente? Densidade urinária aumentada em gatos com função renal normal, tá bom? Então, quando a gata tem a função renal normal e a densidade urinária está aumentada, significa que é um paciente desidratado. Proteína plasmática aumentada. Hematócrito pode estar aumentado em paciente desidratado. Só não vai estar naquele que é paciente anêmico. Ele é um anêmico e desidratado, vai estar um hematócrito normal. Se é um paciente desidratado e não é anêmico, ele pode estar com o hematócrito aumentado. O lactato vai estar aumentado. A hemogasometria pode estar atendendo uma acidemia, tá bom? Isso são sinais de desidratação nos exames. Fluidoterapia. Para considerar a fluidoterapia, a gente 3 etapas a gente tem para fluidoterapia. A fluidoterapia de reanimação, que é para o paciente da emergência. Aquele paciente que está em choque, que perdeu grande volume, rápido, e a gente precisa repor rápido, tá? O volume intravascular, ele está com déficit de perfusão, ele não está com distúrbio de consciência, ele não está nem levando oxigênio para o cérebro. Então, é reanimação. Reidratação é a reposição. Aquele paciente que você vai repor volemia, você já pôs repôs a perda dele, mas ele ainda está com vômito, ele está com diarreia, então a gente está internado, a gente vai reidratar esse paciente, vai ter que repor volume ainda para ele. A gente tirou ele do risco, mas a gente está repondo volume ainda. A gente vai ter a fluido de manutenção, que são pacientes hidratados, mas perdem demais. Tá? Você olha, então é um paciente com diabetes, um nefropata, que ele está urinando pra caramba, tá? Um paciente que ele come, que ele bebe, mas ele tem uma pancreatite exócrina, ele tem diarreia, então ele perde mais fluido do que ele consome. Então, esses 3 tipos de importância de escolher qual é o volume a ser colocado nesse paciente. Vamos lá, os tipos de solução que a gente utiliza para fazer fluidoterapia. Então, a gente tem classificação de fluido. A gente tem, de acordo com a permeabilidade capilar e o tamanho de molécula que tem na fluido. A gente vai ter o coloide, tá? Que atua principalmente no compartimento intravascular. O coloide é aquele que faz aumentar o volume, tá bom? Cristalóide são os que a gente mais usa. São as soluções à base de água com moléculas pequenas, capazes de entrar em todos os compartimentos corpóreos, tá bom? Aí a gente vai ter a classificação de acordo com a osmolaridade. Soluções hipertônicas, que ela tem a osmolaridade maior do que a do líquido extracelular, tá bom? A gente tem soluções isotônicas, é aquela que tem igual ao líquido extracelular. A gente tem hipotônica, que é menor do que o líquido extracelular. Eu vou depois explicar como que usa essas soluções, tá bom, gente? Já vou explicar tudo para vocês. A gente tem a classificação de acordo com a função que a gente pretende, né? Então, a gente tem fluidos de manutenção, que visam repor perdas diárias,
Então, a gente usa fluidos hipotônicos, líquidos hipotônicos e eletrólitos, e fluidos de reposição, que são aquele corrigir déficits. Então, aquele que é reposição, que você está repondo eletrólito, que você está repondo alcalinizante, acidificante, está entrando em distúrbio. Então, você faz a reposição de algumas coisas. Então, tem uma classificação de acordo com a reposição também, tá bom? Tipos de fluido que a gente encontra vendendo por aí, tá bom? O que a gente tem lá na nossa clínica, o que a gente tem nas clínicas, tem no ambulatório dos nossos estudantes aí, tá bom? A gente tem o Ringer lactato. O que é um Ringer lactato? Para a nossa classificação lá de cima, ele é um isotônico, ele é um cristalóide, tá bom? Composição semelhante à do líquido extracelular. Ele é um alcalinizante. Isso é importante quando a gente pensar numa paciente que está entrando em acidose metabólica. Fez a hemogasometria, está entrando em acidose metabólica, a gente vai pensar no Ringer lactato, tá bom? Ele é utilizado para reposição e também para manutenção, o Ringer lactato, tá bom? Ele tem bicarbonato, o lactato ele vai se transformar em bicarbonato no fígado, tá? Isso que faz corrigir a acidose, mas pacientes hepatopatas não podem utilizar o Ringer lactato, por quê? Porque não vão conseguir fazer essa conversão do lactato em bicarbonato, tá bom? Também é contraindicado em pacientes hipercalcêmicos o Ringer lactato, porque ele tem bastante cálcio na composição dele. E isso pode fazer com que ele tenha uma hipercalcemia e complicações por causa da hipercalcemia, tá? Outra coisa, não pode utilizar num paciente que está fazendo transfusão sanguínea no mesmo catéter, no mesmo equipo também. Por quê? Porque o anticoagulante do nosso hemoderivado pode precipitar o cálcio do Ringer lactato, tá bom, gente? Então, anota essas dicas aí. O Ringer, as características dele são semelhantes à do Ringer lactato, só tem uma diferençazinha, aliás, duas diferençazinhas. Tá travando, gente? Vocês querem que eu abra de novo? Eu voltei. Tá travando, gente? Estão conseguindo me ouvir? Ângela, tá ótimo. Amanda, ótimo. Congelada. A imagem congelou? Adriana falou que não tá. Tudo certo, a maioria tá tudo ok. Posso continuar, galera? Pergunta. Fico preocupada. Quero que vocês entendam tudo que eu tô falando. Tá tudo ótimo. Tô falando que tá ótimo. Deu para entender o Ringer lactato, gente? Vocês querem que eu volte? Porque é legal vocês saberem, né? Eu posso dar continuidade aqui com o Ringer, só Ringer. Beleza. Vou continuar aqui no Ringer, tá bom? Vamos lá. O Ringer, ele é semelhante ao Ringer lactato, tá? Ele é isotônico, ele é cristalóide e tem uma composição semelhante ao líquido extracelular. Só que ele tem duas diferençazinhas. Ele não tem o lactato, então ele pode ser usado em hepatopata, tá bom? E ele tem o pH diferente do pH do Ringer lactato. Então, ele é utilizado em alcalose metabólica, diferente do Ringer que é utilizado em acidose, tá bom? Paciente de internação que tem alcalose, usa o Ringer. Paciente de internação que tem acidose, usa Ringer lactato,
Deu para entender? Por causa do pH. O Ringer tem pH de 5,5. E o Ringer lactato tem pH de 6,5. O pH faz com que eles tenham indicações diferentes. Tá bom? Adriana, o que você perdeu? Fala aí para mim que eu falo de novo. Vamos lá. Solução, né, NaCl 0,9%, que é a nossa solução fisiológica. Tem a nossa solução NaCl 0,9% e tem, eu vou falar o Ringer de novo, tá bom? E tem a solução NaCl 0,45%, que é a hipotônica. A hipotônica é a 0,45 e eu vou falar o uso dela depois lá para frente. Anota aí no caderninho. A gente tem a solução NaCl 0,9 e tem a 0,45, que é hipotônica, tá? A 0,9 é isotônica. É a nossa isotônica, cristalóide. Pediram para eu reconectar de novo, gente? Não, né? Eu não, é outra pessoa. Beleza, então vamos continuar. Então, aqui, o NaCl é um cristalóide e é isotônico. Ele é utilizado também para reposição, indicado em pacientes nefropatas. Agora, o nefropata oligúrico e anúrico, tá? Aquele que está fazendo pouco xixi e aquele que não está urinando adequadamente. Por quê? Ele evita a retenção de potássio. É utilizado também nos hipercalcêmicos, porque também não tem cálcio. Então, a gente tem, às vezes, algum paciente que é hipercalcêmico, até nefropata, gente. Tem nefropata hipercalcêmico. E nesse caso, a gente usa a solução de NaCl,09, tá bom? Então, ela é uma isotônica e é usada em reposição e manutenção também, tá? O Ringer, que a Adriana ficou na dúvida, ele é igual ao Ringer lactato, cristalóide também, tá? Isotônico, só que ele não tem lactato e ele pode ser utilizado em paciente hepatopata, porque ele não tem lactato, o pH dele é diferente, é 5,5, e ele pode ser utilizado em alcalose metabólica, tá bom? Então, é isso aí que é diferente, tá? A nossa solução de glicose, 5%, tá? Ou chamado de glicofisiológico, porque a nossa NaCl é chamado de solução fisiológica, né? Popularmente. É um cristalóide e usado para reposição, tá bom? A nosso glicose 5%. Tem ainda, aí a gente vai falar as soluções de manutenção. Tudo que é de reposição, Ringer lactato, Ringer NaCl, é solução de manutenção também. Como é que elas são modificadas para virar manutenção? A gente coloca as coisinhas dentro. Então, pode colocar potássio num hipocalêmico, pode colocar glicose, pode colocar bicarbonato, a gente pode colocar vitamina complexo B, deu para entender? De acordo com a necessidade do paciente. Lembrar que quando você coloca, você vai mudar a osmolaridade. Se ela é isotônica, que é osmolaridade igual do líquido, tá? A gente tem que saber a causa da desidratação. Quando vai colocar um monte de coisa dentro do soro, a gente tem que saber a causa da desidratação, porque se você aumentar demais a osmolaridade num líquido intravenoso, você pode estar deslocando fluido para dentro, atraindo fluido para dentro desse líquido e causando isquemia em alguns órgãos. Por isso que é importante a osmolaridade, tá bom, gente? Solução salina hipertônica. O que é? É usada na reanimação. Hemorragia, hipovolemia, choque. Ela vai aumentar a frequência cardíaca, ela vai produzir vasodilatação pulmonar e sistêmica e vai fazer uma manutenção do fluxo sanguíneo nos órgãos rapidamente. Tá? Então, aquele bicho chegou na hemorragia, você não tem sangue para colocar nele, joga a salina hipertônica. Eu vou dar o cálculo do volume.
tá bom? Joga salina hipertônica. Aí vai fazer com que ele dê aquela voltada, e eu vou ensinar como vai avaliar se ele melhorou, e aí a gente vai fazer depois mudança para um fluido de reposição manutenção, tá bom? Soluções colóide. O que é o colóide? É aquela que tem alto peso molecular. Então, o colóide é aquela que a gente vai utilizar quando a gente está com baixa de proteína. Um hepatopata, que a albumina está baixa, num animal até com PIF, que está com a proteína baixou, sei lá, deslocou, né, qualquer situação que você tenha hipovolemia também, tá bom? Você vai ter proteína menor que 3,5, proteína menor que 1,5 grama. Você vai utilizar a solução colóide. A gente pode usar Destran de 40 ou 70, polímeros de gelatina com MaCel, polisocel ou amido de hidroxetila, que é hidroxetilamina. Voluvem, o nome comercial é Voluvem, a 6%. Isso é um colóide, tá bom? A gente joga naquele paciente de choque, ou que a albumina está muito baixa e ele está perdendo líquido para fora, tipo fazendo ascite, efusão de tão baixa que é a albumina dele, tá? Num hepatopata, por exemplo, tá bom? Então vamos lá, continuando. Vias de administração. Eu coloquei a via de administração já meio que em paralelo com parâmetros do paciente, já para a gente já pensando ali na clínica, na nossa rotina, os estudantes irem pensando também, e todo mundo ir pensando aí como que a gente vai utilizar. Quando que eu vou pensar numa reposição oral? Oral, eu vou pensar quando o gato teve um vômito. Ele teve um vômito, eu vou dar um antiemético para esse paciente, eu vou entrar ali com maropitam, eu vou entrar com ondansetrona, eu vou entrar com metoclopramida, eu vou entrar com medicamentos que são antieméticos, e eu vou falar para a pessoa, olha, faz beber mais água, dá água com a seringuinha, dá comida úmida com água. Então, eu estou fazendo uma reposição oral. Eu vou falar de fluido para nefropata, tá bom? IV ou intraóssea, tá? Quando que a gente usa a fluido IV ou intraóssea? Animais hospitalizados, animais que não comem, animais que não bebem normalmente, durante as anestesias, animais que precisam de volume rápido, né? Animais que estão entrando em choque, animais que estão em hipertermia, animais que estão com pressão baixa, hipotensão, tá bom? A gente vai usar a fluido intravenosa. O que tem que pensar na IV? Gente, asepsia, tá bom? Asepsia, né? Ali para não dar flebite, para não carrear bactéria, para esse animal ter uma contaminação bacteriana no sangue, tá bom? Tem que pensar nessa asepsia. Colocar num local de acesso que seja confortável para o paciente. A via, a gente tem que pensar nisso, tá? Não pensar na via que é melhor para nós, mas não é confortável para aquele paciente, né? Pensar na fluido IV, na temperatura dessa fluido. Se é numa hipertermia, eu posso usar a fluido em temperatura ambiente. Mas se é um paciente hipotérmico, eu tenho que pensar em fazer manobras de aquecer essa fluido. Senão eu vou baixar mais ainda a temperatura. Num dia frio, eu vou fazer fluido num nefropata que vem fazer fluido na minha clínica. Mas está um dia frio. Os bichinhos já são magrinhos, já não tem muita energia, já está desidratado. Eu faço o fluido num dia que está 15 graus na temperatura ambiente. Não, eu tenho que pensar nessa temperatura da fluido. Intraóssea. Como é que a gente faz a fluido intraóssea? Normalmente em filhote. É muito dolorida a fluido intraóssea. Tem que tomar muito cuidado na asepsia, tá? E porque quando a gente é um filhote muito pequenininho, naquele filhotinho tem 80% de água no corpo, que é um recém-nascido, e você não tem como pegar um acesso, né, arterial venoso, você vai lá e
Pai Nosso, 3 Ave Maria, vai ter que fazer intraósseo. Então, normalmente, a gente faz na região femoral, faz tricotomia, coloca um catéterzinho ali e faz ali colocação de medicamento, um pouco de volume de fluido, mas é pouco o volume que dá para colocar ali, tá? Na intraóssea. E sempre pensar de fazer um botãozinho anestésico no subcutâneo ali e vai ficar no periósteo, aquele botãozinho anestésico para o bichinho não ter tanta dor, tá bom, gente? O pessoal do suporte me fala se está travando, por favor, porque daí eu tento reconectar. Subcutâneo. O subcutâneo tem que ter em mente algumas coisas. Sempre cristalóide isotônico. Nunca soro glicofisiológico ou com glicose no subcutâneo. Pensar nisso, tá bom? Pode levar a necrose, tá? Leva a necrose da pele. Muito atento com a asepsia na hora do subcutâneo. Por que tem muito cuidado com a asepsia? Porque pode levar a celulite, abscessos subcutâneos. Tem que fazer uma boa limpeza, tá bom? Na fluido subcutânea, gente, num paciente muito desidratado ou que está hipotérmico, não vai absorver fluido subcutâneo, gente. Então, aquela história, né, que chegou o paciente, eu não consigo pegar o acesso na femoral, na cefálica, e eu quero fazer subcutâneo para ajudar? Não estou ajudando quase nada, tá? Vou falar a verdade para vocês. Não está ajudando. Tenta pegar uma jugular, tenta pegar uma artéria, tenta fazer alguma coisa, gente. Aquece esse paciente, né? Vai corrigindo outras coisas para que vocês possam pegar um acesso. Porque não adianta fazer fluido subcutâneo num paciente desidratado demais e hipotérmico, porque não tem distribuição de fluido. Outra coisa, volumes muito grandes de fluido no subcutâneo. Leva a ter desconforto para o paciente. Fica atento com relação a isso também, tá bom, gente? Então, são utilizados em distúrbios pequenos de desbalanço de volume, a subcutânea. Na manutenção, no nefropata, pode ser utilizado e tudo mais. Gente, tá todo mundo ouvindo ou tá travando? 2 pessoas falaram que tá travando. Eu gostaria de saber. Eu vou entrar e sair de novo só para dar uma testada, tá bom? Ok aí, galerinha? Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, vamos continuar aí, que ainda tem mais algumas coisas para falar. Intraperitoneal. Dá para fazer fluido intraperitoneal? Dá. Hoje em dia, até quimioterapia, tá? Se faz intraperitoneal de alguns quimioterápicos. Então, se usa via intraperitoneal, sim, tá? Só que muito cuidado com a contaminação, não perfurar nada de órgão e tudo mais. Um paciente muito pequeno, dá para fazer um pouco de fluido intraperitoneal. Um paciente desidratado, dá para fazer um pouco de fluido intraperitoneal, mas cuidado com o volume, que não pode ser um volume gigante, não dá para fazer 150 ml intraperitoneal, tá bom? Fazer muito cuidado com a asepsia, muito cuidado com a colocação de uma agulha ou de um catéter para não atingir órgãos internos. Retal, eu falei aqui, mas é porque é citado na literatura, mas fluido, é difícil fazer retal, mas a gente administra medicamento retal. Por exemplo, numa convulsão, dá para fazer, né, alguns medicamentos retais. Por exemplo, numa encefalopatia hepática, eu utilizo lactulona intrarretal, tá? Ela ajuda a tirar o quadro do paciente de encefalopatia hepática, né? Então, tem algumas coisas que a gente faz intrarretal também. Volume, agora vamos lá. A gente agora vai entrar em como calcular volume, tá? Todo mundo aí pega a caneta e vamos devagarinho. A Aliadna
perguntou por que dá necrose. Porque a glicose, ela agride no subcutâneo. Ela vai criar um processo inflamatório local e causa necrose, tá? No subcutâneo. Fato isso aí, é definido em literatura, não pode usar soluções que são hipertônicas no subcutâneo, né, ou soluções irritantes no subcutâneo, dá uma reação inflamatória que leva a ponto de necrose, tá bom? Volume a ser administrado, agora vamos lá devagar. Volume de reidratação ou reposição, tá? É aquele cálculo básico que a gente está lá com o paciente com vômito e tudo mais, a gente vai pegar a porcentagem que eu dei lá em cima para vocês, 5 a 15%, e vai multiplicar pelo peso corporal. Gente, eu não sei vocês, mas eu, tá? Eu não sei vocês, mas eu, não entendia como fazer esse cálculo. Quando eu comecei quando eu comecei a fazer cálculo de fluido, eu viajava, não sabia como fazer. Então, essa porcentagem, se é 5%, a gente multiplica por 0,05, tá? Se é 8%, é 0,08 vezes o peso. Deu para entender? Tá? Então, aqui, volume de reidratação é aquele feito no paciente com vômito, que chegou lá na clínica, então ele está com uma diarreia, ele está com vômito, eu vou repor o volume perdido, tá? Reidratação, reposição. Então, eu vou lá e faço porcentagem de hidratação, se for 5%, eu multiplico. E é um gato de 5 quilos, então eu vou multiplicar 0,05 vezes 5 do peso. 5 quilos, tá? Quanto que dá? Faz a conta aí pra mim, Bel. 0,05. Se eu tenho um paciente que está com 5% de desidratação. Antes disso, sai na sala e entra de novo, tem muita gente. Vou entrar e sair de novo da sala, gente. Vou sair totalmente, tá bom? Voltei. Eu saí e entrei tudo de novo, gente. Tá? Porque o pessoal do suporte aí pediu para eu entrar e sair de novo. Desculpa, tá, gente? Tudo normal? Vou falar de novo do volume a ser administrado. Vou começar tudo de novo. Tá, gente? Vou falar de novo o volume a ser administrado, tá? Cálculo de volume. Tá bom, chegou lá nosso paciente, a gente já viu que ele está desidratado, a gente já viu alguns sinais e eu vou encaixar cada um daqueles sinais no volume a ser administrado agora, para vocês entenderem, tá bom? Então, assim, eu tenho um paciente que chegou lá. Então, o primeiro volume é o volume que eu estou falando aqui, é o de reidratação. É aquele paciente que chegou, não está comendo, doutora, está 2 dias que não come direito, teve 2 vômitos. Eu vou ver, está com
um turgor um pouco leve, tem aí uns 6% de desidratação, eu vi alguns parâmetros, o TPC está um pouquinho aumentado, eu estou lá com o meu 6% de desidratação. Eu vou lá e vou fazer este cálculo aqui. Porcentagem de desidratação vezes peso corporal, beleza? Facinho isso aí. Então, porcentagem de desidratação vezes peso corporal. A porcentagem de desidratação, eu fazia maior confusão, porque, na verdade, achava que tinha que multiplicar pelo o número da porcentagem, 5%. Não, é pelo ele em fator decimal. Se é 5%, eu multiplico por 0,05. Se é 6%, 0,06. Se é 10%, 0,1. Deu para entender, gente? Vezes o peso do corpo. Tá? Então, se eu tenho um paciente com 10% de desidratação e ele pesa 3 quilos, tá? Eu vou ter 0,300 litros. Então, 300 ml de soro. Deu para entender? Vou falar de novo. Se eu tenho um paciente de 3 quilos e ele está com 10% de desidratação, eu joguei lá na minha tabela e sei que ele está com 10%. Eu vou multiplicar por 0,1. 10% em valor decimal é 0,1. 0,1 vezes 3 dá 0,3. Como é em litros, eu passo para ml. Seria 300 ml. Deu para entender? Então, é a minha reidratação para esse paciente aí. Tá ótimo? Isso é para aquela reposição, reidratação. Aquele paciente que chegou com vômito, chegou com diarreia, que tem aí 6, 7, 8%, mas ele está ainda com estado de consciência, ele ainda está responsivo, ele não está taquipneico, ele não está com pulso filiforme, ele só está desidratado, tá bom? Aí, quando eu já fiz... tem uma outra detalhe aqui, eu já esquecendo. O período de utilizar esse soro no gato de reposição é, em média, 12 horas ou até 24 horas. Sempre solução isotônica cristalóide. Qual que a gente pode usar? Ringer lactato, Ringer NaCl 0,9. Tá bom? Deu para entender? Então, animal com vômito, diarreia, volume de reidratação. Porcentagem de hidratação vezes peso corporal. Fazer isso num período de 12 horas. Solução isotônica ou cristalóide. Ringer lactato, Ringer NaCl 0,9%. Beleza? Vamos continuar. Saiu nós repusemos, ele não está comendo muito bem, não está bebendo muito bem. Vamos fazer uma manutenção, tá bom? A gente vai continuar na manutenção. Como é que é a manutenção? 40, no gato, 45 ml por quilo em 24 horas, tá? 45 ml por quilo em 24 horas, tá? Aí, então, é o paciente internado, que ele já está equilibrado, mas ele não está comendo, ele não está bebendo direito, quase nada. Então, aí a gente faz a fluido de manutenção, 45 ml por quilo nas nossas 24 horas, ok? Vamos continuar. Aí a gente tem um paciente de choque. Lembra dos nossos parâmetros? Lembra do nosso padrão de avaliação? Qual que é o paciente do choque? É o hipovolêmico, é o com má perfusão, é com o pulso fraco e filiforme, é o com extremidades frias, é o que está olhando para Jesus, é o que está com taquicardia, taquipneia. No gato, um detalhe, já ia falar uma besteira aqui. Taquipneia, respirando ofegante, só que no gato, diferente do cão, o gato em choque, ele tem bradicardia, tá? Presta atenção nisso, bradicardia, tá? Aí a gente vai tentar com o nosso cristalóide, que é Ringer lactato ou Ringer. Lembra que eu falei lá em cima? Ringer lactato a gente usa para alcalose.
Pera, agora me deu um branco aqui. Agora, até eu me confundi, gente. Pera um pouco. Deixa eu lembrar aqui. Ringer, pH 5.5 em alcalose. O Ringer lactato em acidose. Ringer lactato, então, é um cristalóide usado em acidose. Ele é alcalinizante. E o Ringer é um cristalóide usado em acidose. Ele é alcalinizante. E a nossa solução fisiológica, quando é, sei lá, um hepatopata, né? A gente pode usar o NSL. Como é que a gente calcula o volume para choque? Com aqueles sinais. 50 a 55 ml por quilo intravenoso. Ok? Intravenoso. Sempre, tá? Como é que a gente joga isso aí na corrente circulatória? 25% administração aberta. Blum, abrir, tá bom? Faz de conta que o gatinho tem 4 quilos e deu 200 ml. Eu vou colocar aí 50 ml aberto. No minuto eu plum, 50 ml. Eu reavalio os parâmetros desse gato, tá? Eu dou uns minutinhos e reavalio o parâmetro. Melhorou o pulso? Melhorou o TPC? Melhorou a frequência cardíaca? Ele tá olhando mais para o planeta Terra? Tá bom? Então, eu reavalio. Se não melhorou, eu desço mais um quarto desse volume, mais 25%. Espero mais um pouquinho e vejo os parâmetros. Se não melhorou, eu mantenho o cristalóide numa velocidade devagar, mas eu vou pensar em usar um colóide. E daqui a um pouco eu vou falar para você como que soma colóide com cristalóide. Tá bom? Tudo tranquilo até aqui, gente? Deu para entender? O volume do colóide, tá? O colóide é a hidroxietilamida. O volume de colóide, aqui está um pouco errado, é 10 a 20 ml por quilo em 24 horas, tá? 10 a 20 ml por quilo em 24 horas. Normalmente, a gente calcula e faz o cálculo inicial com 10 ml. Esse é o protocolo do Guia Internacional de Fluidoterapia. Tudo isso que eu estou falando para vocês é protocolo internacional de fluidoterapia em gatos, tá bom? Então, normalmente, a gente faz um cálculo de 10 ml, né? Mas a gente usa em bolos 10 ml por quilo nas 24 horas. Mas eu vou jogando em bolos na corrente circulatória de tá? Colóide eu uso em hemorragia, eu preciso voltar ao volume. Então eu, jogo um colóide. Voltou, gente? Eita, nossa. Sei o que acontece. Voltou, gente? Estamos de novo a bordo dessa loucura que é a fluidoterapia? Tá? Desculpa, gente. Putz, tá difícil, viu? Eu vou ligar na net, aumentar aí a minha internet. Já fiz isso, mas vou fazer de novo. Quero que não goste, fique travando. Ficou chateada, tá? Então, vamos lá. Vou falar do colóide de novo, tá bom? Colóide, lembra que eu falei que colóide lá em cima usa em choque, né? Então, tem um choque hipovolêmico, teve uma hemorragia, né? Vou jogar um colóide. Então, a gente calcula 10 a 20 ml por quilo por 24 horas. Normal, o mais utilizado são 10 ml. E eu vou pegar 2 a 3 ml por quilo e vou jogar em bolos, tá bom? Em bolos, tá? Então, sei lá, o gatinho tem 4 quilos. 4 quilos vai dar 10 ml. Eu vou jogar 10 ml num primeiro bolo.
4 quilos daria no total 40 ml para eu administrar em 24 horas. Eu jogo 10 ml agora, passa 6 horas, ele não melhorou, eu jogo mais 10 ml, passa algumas horas, ele não melhorou, 2, 3 horas não melhorou, mais 10 ml, e eu vou fazendo, jogando em bolos, para ver se aumenta a volemia dele e ele vai ficando melhor, tá bom? Ali eu falei que quando a gente pega um choque e a gente tenta o cristalóide e não dá resultado, a gente pode associar com coloide, tá? Então aqui, quando eu tô com medo e eu vejo que tem desidratação e pouco volume, tá? Desidratação e pouco volume, as duas coisas, eu posso usar cristalóide e coloide, tá? Ou quando o cristalóide não foi suficiente, eu posso jogar um bolo de 2,5 ou 3 ml por quilo de coloide e depois continuo administrando o meu cristalóide. Vou de novo, para vocês não perderem o trem aí. Quando eu falei do choque cristalóide, eu falei que usou 50%, não voltou para a luz, a gente pode usar o coloide associado. Eu vou fazer o cálculo do meu gato, supostamente com 4 quilos, 40 ml em 24 horas. Mas eu vou pegar 10 ml, que é o meu primeiro bolo aí de 2,5 ml por quilo, e jogo 10 ml. Ele melhorou, eu continuo no cristalóide, que eu já tinha calculado, lentamente. Deu para entender? Agora, quando eu tenho um paciente que eu sei que ele está desidratado pra caramba, hipovolêmico, desidratação e hipovolemia são duas coisas diferentes, tá? Desidratação é perda de água, de fluidos, água e eletrólito. Hipovolemia é quando a gente vai ter uma diminuição do fluido dentro do vaso, tá bom? Diminuição de fluido dentro do vaso é hipovolemia. Quando eu tenho hipovolemia e desidratação, a desidratação grave também leva a hipovolemia, tá bom? Então, quando eu tenho pouca proteína dentro do meu vaso, quando ele está desidratado, eu não estou conseguindo manter nada dentro do meio intravascular, eu vou fazer associação de volume de cristalóide e coloide, tá bom? Porque eu vou precisar das duas coisas. Eu vou precisar de água e eu vou precisar de coisa que mantém essa água dentro do vaso. Deu para entender? Então, eu faço o cálculo de 1 a 5 ml por quilo de coloide e jogo esse coloide na corrente circulatória. E 25 a 27 ml por quilo de cristalóide. E depois que ele melhorou, eu vou passar para uma manutenção. Deu para entender? Volume da solução salina. Agora a gente parou de coloide e cristalóide, vamos mudar de assunto. Quando que eu uso a solução salina hipertônica, tá? Lembra que eu falei? Choque hipovolêmico hemorrágico. Eu tô com um paciente que chegou com hemorragia, eu não tenho sangue para pôr nele agora. Eu tenho uma solução salina hipertônica, eu vou meter ela na veia do meu paciente, tá? 4 ml por quilo. Eu calculo e desço ela rápido, tá? Desço ela rápido. 4 ml por quilo e ó, tchau, desci, aberto, tá? Só que eu vou contar para vocês um detalhe. Ela só dura 30 a 60 minutos dentro do vaso, tá? Por que ela só dura isso? Porque o organismo vê aquela concentração exagerada e tenta fazer um controle da osmolaridade. Lembra que eu falei? Líquido extracelular tem uma osmolaridade, intracelular tem outra, e eles tentam se compensar, tá? Então, essa compensação ocorre em 30 a 60 minutos. Ou seja, você desce a hipertônica e tem que correr para fazer outras coisas para esse bicho sobreviver, tá? Isso é um corre para manter vivo, tá bom?
Depois disso, de estabilizado, a gente passa para a reidratação, né? O cálculo da reidratação com cristalóide. Tá bom? Choque hipovolêmico, a gente faz a hipertônica, né? Se é hemorrágico, faz a hipertônica, depois a gente passa para o cristalóide. Deu para entender? Quanto que é depois? Aqui eu falei em 24 horas, eu falei em 12 horas, eu falei aí em tempo. Como que eu calculo o tempo da fluido? A gente já tem o volume. Eu já sei que aquele paciente que tem 10% de desidratação, ele pesa 3 quilos, eu tenho que fazer 300 ml. E eu tenho um equipo de macrogotas, um equipo normal, tá bom? Então, gente, esse equipo normal, eu vou ter que fazer em 12 horas. Lembra que eu falei que eu ia ter que fazer em 12 horas esse soro? Tá? Deu para entender? Então, já fiz o cálculo. Vou falar devagarinho para vocês anotarem aí, para depois relembrar e ver se entenderam. Eu tenho um gatinho que pesa 3 quilos. Ele tem 10% de desidratação. Eu sei que ele tem que tomar 300 ml de fluido. E eu sei que o período disso vai ter que ser 12 horas. Tá? Eu tenho um equipo de macrogotas. Tá? Aquele equipo convencional, normal. Tá bom? Então, ele vai correr 10 a 20 gotas por ml. Como é que eu calculo quantas gotinhas vai ter que cair por minuto? Porque eu vou internar e eu não tenho bomba de infusão. Se você tiver bomba de infusão, você joga o cálculo na bomba e ela calcula por si só o volume de passagem do líquido. Se não tem bomba de infusão, você vai ter que fazer no papel, na caneta e no olhômetro, contando ali com um cronômetro. Então, eu vou ensinar esse cálculo, tá bom? Você vai fazer gotas por minuto. Então, o volume total da infusão. O meu gatinho ali, eu falei que era 300 ml, tá? Aí, eu tenho as gotas por volume, tá? Eu vou multiplicar o meu volume de infusão, que é os 300 ml, vezes a gotas por ml, que no meu equipo convencional vão ser 10 gotas. Então, eu multipliquei 10 vezes 300. Eu vou ter 3.000. É isso, né? 300 ml, volume total que eu tenho que fazer de infusão, vezes a gotas por ml, que é 10, tá? Eu vou dividir pelo tempo, que vai ser 12 ou 24 horas. Aí vai dar o número de gotas que vai ter que cair nesse equipo por minuto. Deu para entender, gente? Deu para entender? Então, eu pego o volume total de infusão, vezes as gotas por ml do meu equipo e divido pelo total que eu vou fazer de tempo de infusão, tá? É isso aí. Beleza? Se tiver bomba de infusão, 10. Se não tiver, vai ter que ser nesse cálculo aí. Vamos lá. Consegui fazer a fluido e eu vou olhar os parâmetros. Lembra que eu falei que durante o tratamento a gente vai ter que sempre reavaliando o paciente, tá? Por quê? Quando que eu vou parar de fazer fluido ou diminuir velocidade ou ver o que está acontecendo? Olhando parâmetros, tá bom? Olhar parâmetro. Então, a gente vai lá. Batimento cardíaco em gato, mais de 160 batimentos por minuto. Lembra que eu falei que gato em choque, diferente de cachorro, tem bradicardia, tá bom? A minha mucosinha não tá mais branquinha, ela tá rosada. O meu TPC, que é aquele apertadinho na gengiva aqui, em cima do dente ou na bochechinha, tá menor que 2 segundos já. O meu pulso, eu já sinto que nem o meu da minha jugular, tá bom? O pulso tá normal, um pulso forte, ritmado. Ele já voltou para a luz, tá? Ele já tá fazendo parte do planeta Terra. Ele não tá mais olhando para Jesus Cristo, tá? A pressão sistólica tá entre 100 e 140. O lactato dele tá entre 1 e 2,5 milimols por litro. A gente vai avaliar também a produção de urina. Ele não estava urinando, voltou a urinar.
ele ganhou peso. Lembra que eu falei que tem que acompanhar o peso, né? Volume de água dá peso no paciente, tá bom? A gente vai olhar os testes laboratoriais que eu falei. O hematócrito dele está normalizado, já não está aumentado. A proteína dele está normalizada, não está aumentada. A densidade urinária está normal, não está aumentada. A albumina já está num valor normal, a ureia já está num valor normal. Então, a gente tem parâmetros para avaliar que a fluido foi eficiente imediatamente numa emergência e também quando a gente faz uma fluido para liberar esse paciente para casa, tá bom? O paciente com vômito, diarreia, ele já está mais animadinho, está mais participativo e tudo mais, tá? Agora vai um pouquinho de X na questão aí, que são algumas correções necessárias quando a gente tem alguns problemas, que a gente fez um examinho de sangue e chegou com umas alterações que a gente tem que corrigir junto com a fluido, tá? Então, dá uma olhadinha aí nesse slide. Presta atenção que eu vou bem devagar, que isso é importante, tá bom, gente? Hipercalemia. O que é hipercalemia? É o potássio aumentado. Ocorre em pacientes que têm dificuldade na excreção, deficiência. Lembra do nosso paciente que chegou obstruído na emergência, porque ele está obstruído nas vias urinárias, tá? Ele não está conseguindo fazer volume urinário, ele não está conseguindo urinar porque ele tem obstrução. Ele pode ter hipercalemia. Tem que ficar atento, isso tem que ser corrigido, porque a hipercalemia mata, tá? A hipercalemia mata. A correção disso é feita com solução fisiológica, glicose e insulina, tá? Hipocalemia. A doença renal crônica é uma das causas comuns da hipocalemia. O paciente renal perde, né? Ele não ingere muito bem o potássio, que não come muito bem, e ainda perde, né, pelo rim, né? O rim perde potássio. Sinais disso vai ser debilidade muscular, arritmia cardíaca, tá? Ele vai ficar com aquela ventroflexão cervical, aquele paciente que fica com a cabeça, que não consegue manter a cabeça no lugar. A gente corrige fazendo potássio oral, subcutâneo ou intravenoso, tá bom? Tem cálculo para isso. Para manutenção, é 0,5 miliequivalentes por quilo, por dia, tá bom? Mas isso aí tem cálculos em diversos aplicativos e tudo mais. Então, tem que repor, tá? 0,5 miliequivalentes por quilo por dia. É um volume de reposição, assim, tá? Só para vocês terem uma ideia. Hiponatremia. O que é hiponatremia? A gente está acabando, tá bom? Não precisa ficar desesperado. Hiponatremia é a perda do sódio, tá? Então, a perda de volume efetivo circulante de sódio pode ser numa deficiência de absorção na doença renal, pode perder para ascite, pode perder sódio para peritonite, pode perder sódio na ruptura de bexiga. Os sinais vão ser anorexia, letargia, taquicardia e transtornos musculares, tá bom? Quando a gente tem esse tipo de hiponatremia, a gente vai ter que fazer fluido que tenha bastante sódio, tá bom? Então, são os cristalóides que vão ter sódio, a gente vai utilizar para corrigir. A hipernatremia, quando o sódio está aumentado, né? Quando ocorre perda de água, teve vômito, teve diarreia, você fica com excesso de eletrólito e pouca água. Vai ter fraqueza, vai ter letargia, vai ter depressão, vai ter sede, vai ter ataxia. A gente vai ter que usar nesse paciente, tá? Nesse paciente, aquela solução que eu falei lá em cima, tá? A solução hipotônica, que ela não vai ter quase sódio, é a hipotônica, que é a NaCl 0,45%, tá bom? Essa que usa para corrigir a hiponatremia, bem lentamente, para ir diluindo esse sódio. Na hiponatremia, a gente usa a NaCl 0,09, tá? Por cento para corrigir. Deixa eu ver. A hipercalcemia. A gente pode ter hipercalcemia em algumas situações. Por exemplo, né, pacientes oncológicos os tumores podem liberar substâncias
que fazem disponibilização e aumentam a biodisponibilidade do cálcio, tá? Então, em pacientes oncológicos pode ter, em pacientes nefropatas também alguns podem ter hipercalcemia. Vai causar arritmia, rigidez muscular, poliúria. A gente corrige a hipercalcemia utilizando soluções fisiológicas e vai diluindo esse cálcio aí, tá bom? O NaCl a gente vai utilizando de forma lenta para diluir isso aí, tá? Vamos lá. Qual é o risco do gato com soro? Hipervolemia. Gente, calculem bem volume, tá? Hipervolemia mata. Esse negócio de fazer, eu posso fazer 500 ml de soro subcutâneo que não vai fazer mal para o gato. Gato faz efusão, edema, tá? Além do desconforto e tudo mais, com excesso de fluido, inclusive subcutâneo. Pode matar gato com excesso de fluido. Fluido não calculada, feita até de forma subcutânea, pode causar sobrecarga iatrogênica e matar paciente, tá bom? Então, gente, hipervolemia é uma causa de matar o gato de forma iatrogênica. Tem que calcular, as pessoas têm que calcular volume, velocidade de infusão, a osmolaridade usando a solução, né, a fluido correta, a apresentação correta da fluido para não causar alterações iatrogênicas no paciente. Deu para entender, gente? Outras coisas que podem causar hipervolemia a insuficiência cardíaca e a doença renal. Se for um paciente com anúria, que não está urinando e está retendo o líquido, ele pode ficar hipervolêmico. Então, tem que ficar muito atento nesses pacientes. E na insuficiência cardíaca, que tem uma má distribuição do líquido, pode ter risco. Lembra que eu falei lá no começo, avalie as comorbidades quando for fazer fluidoterapia. Esse paciente vai ter que ser muito mais vigiado do que pacientes que só tiveram ali uma gastroenterite ocasional, tá bom? Deu para entender, gente? Tá acabando, já tô matando vocês hoje. Vou fazer só algumas observações importantes aí. Paciente tem que ser observado em fluidoterapia para não fazer efusão, edema pulmonar por excesso de fluido, tá? Por excesso de soro. Não deixem pacientes morrerem nas internações, não deixem o paciente morrer nas clínicas. Nós, veterinários, temos que nos unir para isso, tá bom? Gatos com hipovolemia apresentam uma tríade comum, que é hipotermia, bradicardia e hipotensão. Viu? Gato com hipotensão, gelado, tá? Não tem pulso, TPC aumentado, bradicárdico e com temperatura baixa, é hipovolêmico. Tem que pensar naqueles cálculos para choque, tá bom? Aquecer fluido quando for administrar. Já estão aqui do lado perguntando. Eu uso... Olha, gente, no passado, eu sou antiga, eu tenho 50 anos, tá? No passado, a gente colocava bolsa de água quente passando pelo equipo, tá? A gente colocava isopor com água quente e passava o caninho do equipo pela água quente. Tá? Hoje eu tenho aquelas corpinhos que coloca no frasquinho de soro e aquece o soro para ele entrar aquecido, tá? Mas tomar cuidado com a temperatura, isso é importantíssimo. Gente, a anestesia necessita de fluido para repor jejum. Cuidado com animais castrados de campanha, tá, gente? Muito cuidado. Animal que faz jejum, ele desidrata. Anorexia. Vai lá para a campanha de castração, mandou fazer o jejum. Tinha 50 animais, ele foi o último. Ele foi castrado 4 horas da tarde, ele está de jejum desde o dia anterior. Ele desidrata esse paciente. Isso vai fazer mal para ele, tá? Então, durante o procedimento,
né? O cálculo é 10 ml por quilo por hora, pode começar com 3 ml por quilo por hora. Mas os anestesistas fazem esses cálculos, eu só estou falando aí que tem que fazer fluido de reposição de jejum, tá, gente? Não esqueça disso, tá? Outra coisa, reavaliar paciente antes, durante, depois. Na minha clínica, eu tenho estagiária, eu tenho veterinários, uma veterinária trabalha comigo, eu mando olhar o paciente a cada 10, 15 minutos. Eu olho tudo. Eu sou completamente chata com isso. Eu ponho a estagiária, às vezes, sentada do lado do paciente, tá bom? Para ficar olhando TPC, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, mucosa. Eu mando olhar. Padrão respiratório. Se muda qualquer coisa, eu já paro tudo e avalio. Beleza? Gente, excesso de fluido faz muito mal. As doses têm que ser calculadas. Eu atendo pacientes com doses absurdas de fluido. Absurdas. Com a regrinha. Esse subcutâneo não vai fazer mal. E ele está desidratado, não vai fazer mal. Gente, cálculo existe para ser respeitado. Protocolos internacionais existem porque inúmeros pesquisadores estudaram isso. Então, vamos, por favor, usar esses cálculos que eu dei aí e vamos aí utilizar de forma correta a fluidoterapia nos nossos pacientes. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou começar a responder aí umas perguntas, tá bom?